Eu já falei basicamente para vocês todos os benefícios da reflexologia podal, que é o quê? O primeiro deles, né, é o que vai trabalhar tudo isso, que é aumentar a circulação sanguínea local e auxiliar no retorno venoso. Então, quando eu trabalho bem toda a planta do pé, eu auxilio o sangue ir de volta para o coração. E quando eu melhoro o retorno venoso, eu melhoro muito o quê? A eliminação de toxinas, a reabsorção de resíduos metabólicos para serem eliminados pelo nosso organismo. Assim como, né, a gente também auxilia para o sangue chegar melhor nos tecidos ali da região dos pés. Então, tudo isso é favorecido pela estimulação dos pés e melhora da circulação sanguínea local. E quanto mais eu trabalho ali os pés 30, 45, 60 minutos, melhora o efeito da estimulação da circulação sanguínea. E quanto mais pressão eu realizo, mais ainda a gente ativa a circulação sanguínea. Eu sei que a gente não consegue ativar a circulação sanguínea de uma maneira global, de uma maneira do corpo todo, holística, como a gente fala. Mas eu já auxilio ali no meu pé para principalmente garantir um auxílio no retorno venoso. E isso já tem escrito, né, dentro dos livros da medicina tradicional chinesa, que os chineses, há 5.000 anos atrás, consideram os pés o nosso segundo coração. E é por isso que hoje em dia, né, todos os médicos meio que indicam, orientam, prescrevem para você fazer atividade física, caminhada, para o quê? Para justamente auxiliar nesse mesmo processo de retorno venoso do sangue. Então isso é fundamental e é o principal benefício da reflexologia podal, tá? Então auxiliar no retorno venoso. Quando você melhora o retorno venoso, você também faz o quê? Você melhora o inchaço das pernas, você melhora a dor nas pernas, você melhora o cansaço das pernas, porque isso tudo, todos esses sintomas estão associados à deficiência de circulação sanguínea, que acaba acometendo mais mulheres. Então, a deficiência da circulação sanguínea acaba promovendo dores, cansaços e inchaços nas pernas. Então, dessa maneira, você consegue melhorar também esses sintomas. Então, é um dos outros principais benefícios associado à reflexologia podal. E a gente está falando só de efeitos fisiológicos locais. Não estou falando aqui ainda das estimulações dos pontos, né? A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Mas eu estou falando só dos efeitos fisiológicos locais. Ainda falando dos efeitos fisiológicos locais, lembra que eu comentei com vocês que quando a gente tem alteração de sensibilidade, principalmente quem me acompanha sabe, quando você tem lesão do nervo periférico por causa, por exemplo, de uma diabetes descompensada, aquela pessoa que não cuida da diabetes, né? Quando você tem excesso de açúcar no sangue, por exemplo, você começa a corroer os nervos, você começa a ter lesão. E essa lesão vai fazer com que você perca sensibilidade nos pés. E quando você aplica a reflexologia e faz os estímulos na intensidade adequada, como eu estou te ensinando nessa live, você vai fazer o quê? Você vai manter essa estimulação. E aí você consegue fazer com que o organismo da pessoa consiga buscar novos caminhos de comunicação. Assim como também para a circulação sanguínea. Então você consegue o quê? Fazer uma estimulação do que a gente chama de neuroplasticidade. Então o sistema nervoso ele tem essa capacidade de buscar novos caminhos para conseguir transmitir a comunicação. E quando a pessoa começa a perder essa sensibilidade, né, você vai percebendo também, você vai conseguindo acompanhar que ele sente mais numa intensidade e agora
né? Eu tenho que fazer muito mais forte para ele poder sentir. E, na verdade, não é nem naquele ponto, é na região ao lado e assim por diante. E aí já vai me dando um alerta do cuidado que eu tenho que ter. Porque se ele machucar o pé, ele não vai sentir dor. E ele não sentindo dor, né? E ele tendo também a diabetes, ele não vai conseguir cicatrizar direito. Se ele não tem consciência da dor, ele não percebe que ele machucou e ele tem dificuldade de cicatrização, é o quê? São os conteúdos perfeitos para gerar um pé diabético. São os componentes do pé diabético. E o resultado, todos nós sabemos, amputação. Amputação. Começa com o dedinho, vai para o dorso do pé, chega no tornozelo e às vezes tem que chegar até o joelho ou coxa inteira. Então, a gente tem que tomar cuidado e a gente percebe o quanto que uma simples técnica de reflexologia podal pode ser benéfica para o indivíduo. Para o indivíduo que tem diabetes. E quantas pessoas você não conhece na sua vida que tem diabetes? Né? No mínimo, eu posso contar no dedo que tem muita gente que conhece muita gente que tem diabetes. Eu tenho certeza disso. Tá? Então, dentre as pessoas também que podem se beneficiar com a reflexologia, eu sempre falo que o principal é aquelas pessoas que têm diabetes e que principalmente não conseguem controlar a diabetes. Então, vale a pena pensar nisso. Por quê? Porque os resultados vão ser fantásticos, tá ok? Depois disso, a gente ainda tem, né, o benefício da quê? Da estimulação dos pontos da reflexologia em si. E como que eu sei, como que eu consigo justificar para vocês que esse efeito existe? Tem uns artigos publicados hoje em dia, principalmente lá na Alemanha, que eles fizeram um estudo comparando assim, uma pessoa recebendo a reflexologia podal no ponto do intestino e outra pessoa recebendo reflexologia podal em pontos aleatórios que não intestino. E ao mesmo tempo eles faziam ultrassom na região do intestino, verificando temperatura e verificando a resistência na artéria, para ver o fluxo de sangue. E, lógico, que se aumenta a temperatura no intestino, significa que tem mais sangue passando pela região. E se aumenta a resistência na artéria, significa que também o fluxo aumentou. Então você tem mais sangue passando pela região. E aquilo que eu disse para vocês, se eu estimulo um ponto, aquela região recebe um efeito reflexo, um efeito que vai aumentar a circulação na região. Por quê? Tudo que é bom e tudo que é ruim passa pelo sangue. Então, para algo ser melhorado no nosso organismo, tá? O sangue precisa chegar. E através desse estudo foi feito, né? E percebeu-se que durante a estimulação, com certeza, os órgãos eram estimulados. Porque você tanto aumentava a temperatura, quanto aumentava a resistência, tá, das artérias. Então, isso prova pra gente o quanto é eficiente a estimulação da reflexologia podal.